Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Estamos mais uma vez juntos aqui no Tamo Junto em Cristo. Passamos um período aí de férias, de recesso, mas começando este novo ano pedindo as graças, as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso padroeiro São José de Ribamar e do Sagrado Coração de Jesus, né, que é o próprio Cristo. Ele que venha, né, com a sua inconsolável misericórdia, que possa estar sempre conosco, nos ajudando, nos encorajando na missão da igreja. E aqui, este projeto, né, tem a assinatura da PASCOM, da Paróquia São José de Ribamar, aqui de Aquiraz, e também, claro, dos nossos parceiros, colaboradores, benfeitores aqui deste projeto, tá bom? Eu me chamo Fagner Ramos, estamos aqui nos estúdios da Rádio Soleste FM, para você que está no YouTube, Paróquia de Aquiraz Oficial, sinta-se abraçado. Se você ainda não segue aí, né? Segue aí a gente aí no YouTube, compartilhe aí os nossos conteúdos, ativa os sininhos para as notificações, e você que está na frequência 104.9 da Rádio Soleste FM, tanto no dial, né, no FM 104.9, mas também pelo aplicativo Rádiosnet. E hoje nós estamos aqui, mês de janeiro, é um mês dedicado a um santo de grande devoção para os paroquianos aqui de São José de Ribamar. Este santo que, né, com a sua coragem, se dispôs de tudo, né? Era uma pessoa de nobreza, né? Tinha posses, era um soldado, né? Mesmo assim, mas tinha, né, certas posses, e ele largou tudo para seguir a Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Não quero dizer largar tudo, né, mas a gente tem que se despojar da nossa, né, das nossas virtudes assim negativas, do egocentrismo, das vaidades, para seguir Jesus Cristo, assim como foi São Sebastião. E para falar, para conversar sobre este santo, vamos conversar também sobre, né, a tradição das festas de São Sebastião aqui na nossa paróquia. Nós convidamos Jesus Miguel, né, mais uma vez. Seja bem-vindo, viu, Jesus? Obrigado. E aí, Jesus Miguel, como é que você pode, né, falar um pouco aí da história, de quem foi São Sebastião, como é que ele veio, né, a se converter, né, melhor dizendo, para seguir a Cristo? Fique à vontade. Boa tarde, Fagner. Boa tarde a todos que escutam, que participam, de uma certa forma, desse programa, muito bom. Para quem não me conhece, o Fagner já me apresentou, eu sou ministro ordinário da Palavra e da Sagrada Comunhão aqui na Paróquia São José de Ribamar. Bom, eu quero começar repetindo a jaculatória, por assim dizer, do que Dom Gregório nos apresentou agora por ocasião do encerramento da festa São Sebastião em Aquiraz, que foi Valei-me São Sebastião. Valei-me, né? Jaculatória do papagaio, né? Então, Valei-me São Sebastião, né? Porque falar realmente da vida dos santos é algo muito, muito nobre, né? Muito, digamos assim, muito peculiar, porque a gente tem que ver que os santos, eles são pessoas que nos apontam o caminho de Deus e nos apontam, fazer que nem o outro, não só com o dedo, né? Uhum. Mas apontam como modo de viver, né? O seu exemplo, né? Exatamente. Então, como você mesmo disse, Sebastião, ele era francês, né? Era da Gália Romana, era França, e foi morar na Itália. E lá ele se alistou digamos assim, no exército romano, chegando a um alto posto, que era da guarda pretoriana, que era a guarda, digamos assim, de elite do imperador romano. Que na época de Sebastião, foi no século III, ele foi contemporâneo, inclusive, de alguns outros santos, né? Ele foi a chamada época, ainda era época muito forte a questão dos mártires, né? Os primeiros cristãos. E ele alcançou esse alto posto quando havia como é que a gente chama? Eram dois imperadores, na realidade, que comandavam Roma, né? Era Diocleciano e Maximiano. Então, Roma instituiu o culto ao imperador, né? Então, isso era muito forte, porque os imperadores não queriam ser somente respeitados e honrados, mas eles queriam ser adorados. Na verdade, eles se autodeclaravam deuses, né? Inclusive a palavra Augusto, né?
A palavra Augusto quer dizer divino, né? Então, esse título, Augusto César, né? Entendeu? Então, ele dava assim, um sentido de que o cara era uma pessoa divina e que ele tinha que ser adorado. Olha aí. E aí daquele que não adorava. E havia o culto, como eu disse, ao imperador. Né? Havia cultos mesmo, né? Haviam sacrifícios, né? E é o que a gente chama das religiões pagãs, porque, engraçado, para nós cristãos, assim, a gente acha que pagão é uma pessoa que não é batizado, que não é batizado, né? mas muito pelo contrário. Assim, para o cristianismo, digamos que sim, que o pagão é aquele que não é batizado, né? Ele está como pagão. Mas o pagão em si, ele é alguém que professa uma fé. Ele professa uma fé. Inclusive, Jesus Cristo se reporta a isso e disse assim: se vocês só amam quem ama vocês, se vocês só amam os seus familiares, que adianta isso, os pagãos são a mesma coisa. Então, os pagãos não são tão ruins assim, não. São gente boa também, porque eles amam quem ama eles amam a família. Inclusive, hoje tem um jargão muito forte no cristianismo, veio do evangelismo e agora está no catolicismo, que é família acima de tudo. A gente tem que ter cuidado, que o Papa Francisco já dizia que igreja que é feita só de sangue é seita, entendeu? Então, a gente tem que ver que a família de Jesus, olha lá, quando ele estava pregando, que não estava nem conseguindo almoçar, né? Que chamaram ele de louco, né? Isso. Que chegou a mãe, né? E os parentes dele, são chamados de irmãos, porque era questão da cultura, disse: tua mãe e teus irmãos estão aí, né? Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a minha palavra. E a palavra, né? E praticam a palavra. Isso. Então, a família de Deus é uma família ampla, né? Lógico, não se trata aqui de abandonar os do sangue, como muito bem disse o profeta Isaías, lá no jejum que agrada a Deus, né? No seu capítulo 56, ele disse: o jejum que agrada a Deus. Aí ele vai dizendo que é aquela mesma coisa que Jesus diz lá quando ele vem julgar da água, quem tem fome, da sede, né? Comida de quem tem fome. Mas o profeta Isaías acrescenta uma coisa: é não abandonar o da própria carne. Né? Então aí ele chama para a responsabilidade do âmbito familiar. Claro. Eu tenho uma família, então não posso abandonar o da minha própria carne. Verdade. Né? Porque a família é a igreja doméstica, como eu vendi a igreja. Muito bem. Então, Sebastião, ele chegou a esse alto posto, mas ele, dentro daquele cenário romano, do paganismo, que o Império Romano, ele tinha várias divindades, né? Várias divindades. Então, o que acontece? Era muito no campo da superstição. Por exemplo, se a pessoa acontecesse, levasse uma topada, ela dizia assim: porque eu não cumpri o sacrifício com Deus Mercúrio, por exemplo. Eles eram muito ligados a isso, muito a isso, né? Entendeu? Então, é como hoje ainda acontece com pessoas que acreditam, eu vou usar alguns termos aqui sem querer ofender ninguém, né? Minha vida está assim porque está tudo trancado, né? Assim porque Deus está me castigando, trazendo aqui para o cristianismo, né? Deus está me castigando, por isso que está tudo errado na minha vida, né? Então, quer dizer, essa é uma prática da superstição e do medo. Que se eu não cumprir, se eu não agradar a divindade, eu sou castigado. Isso. Né? Aí Jesus vem no Evangelho e diz assim: prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Né? E ainda diz: venham para mim que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele vem quebrando essa coisa que foi um impacto, né? Um impacto para o mundo religioso da época. Tanto é que o sumo sacerdote acusou ele de blasfêmia, né? Não, ele não pode ser o filho de Deus. Não pode ser o filho de Deus. Com esse comportamento, com essa atitude, né? Acharia que seria totalmente o contrário, exatamente, né? Então foi esse panorama que Sebastião se deparou, e ele, percebendo a perseguição aos cristãos, né? Porque os cristãos não prestavam culto ao imperador e nem às divindades romanas, e os que aderiam ao cristianismo deixaram de praticar esses cultos, se libertavam desse medo que era opressor, né? Aí o cara podia levar uma topada à vontade, ele já não ia mais pensar que era porque tinha desagradado a divindade A ou B, entendeu? Ou que estava sendo castigado. Ele estava livre, Jesus tinha libertado. Isso é em que consiste a libertação do Evangelho, né? O Evangelho liberta dessas prisões, desse mundo interior, que tudo que você não pode levar uma topada, o que é isso? Aí Jesus disse assim: olha, se fizeram comigo, né? Me pregaram na cruz, imagine com vocês. Então tem muita gente que acha
que seguia Jesus, agora eu sou cristão, sou blindado, né? O povo usa esse temor. Fala isso, né? Na minha época era corpo fechado. Corpo fechado. Então a pessoa que passou por mim assim, olhou assim, eita, teu corpo fechado, viu? Pois é. Entendeu? Hoje o pessoal eu... usa um negócio no termo de um blindado. Aí é totalmente, olha, Jesus disse, rapaz, se me pregaram na cruz, se me perseguiram, se me mataram, eu que sou o filho de Deus, imagine vocês. Bando de orelha seca. Então, são essas coisas que a gente tem que entender qual é a mensagem do Evangelho. Então, Sebastião se depara com tudo isso, ele rompe com isso e se converte ao cristianismo. Aí nós cantamos aquele cântico, nasceste no vil paganismo, né? Isso. Porém a fé santa vos deu o batismo. Então ele aceita ser batizado, porque o batismo significa, né, morrer para a prática nascer de novo, e para né? nascer de novo. Aí a gente usa o termo morrer para o pecado, né? Isso. Que significa morrer para uma prática que não é de acordo com o cristianismo e renascer para praticar aquilo, né? Aí então o Sebastião aceita e ele passa. Qual foi a principal atitude de São Sebastião? Foi ajudar os cristãos que eram perseguidos. Esconder, livrá-los. Porque qual era a missão dele? Matar os cristãos. Que já era soldado. Né? Já era um soldado. Era soldado. Ele trabalhava contra. Era... Então ele estava sendo um agente duplo, né? Agente duplo, né? Aí, meu amigo, não deu outra, né? Aí o imperador descobriu, né? A velha, como é que se diz? A rádio pinhão, né? Chegou aos ouvidos do imperador. E o imperador decretou a pena máxima, né? Que foi os romanos não podiam ser crucificados, né? Diferentemente dos cristãos, né? Que a pena máxima, havia várias penas máximas, né? Era a crucificação, eles chamavam de empalamento, né? E outra que era a pedradas, né? Matava pedradas, espancamento, né? Então, hoje o que nós chamamos de fuzilamento, o São Sebastião foi fuzilado, porque ele foi flechado, né? Flechado. Foi o fuzilamento da época. É pena para quem é soldado, né? É fuzilamento. Você percebe por esse filme de guerra que a gente assiste, essas coisas, né? O cara está sendo fuzilado, o soldado. Por quê? Porque ele foi desertor, né? Ou porque traiu né? O mando, né? Então, ele passou por esse fuzilamento através de flechas e deram ele como morto, né? Então, uma mulher chamada Helena, Santa Helena, né? Foi lá para chorar, né? Viu ele lá, ela cristã, e ela foi lá, a única que foi chorar o martírio de São Sebastião. E ela percebeu que ele estava vivo, né? E aí chamou outros cristãos e tiraram ele daquela árvore, daquele tronco, cuidou, né, das feridas, e ele voltou e foi falar diretamente com o imperador. Só para você entender como é que um soldado poderia chegar direto ao imperador, só sendo de uma patente alta. Ele era pretoriano. Pretoriano é como se fosse uma espécie de tenente. Era elite. Da elite era já. Imperador. Né? O pretoriano era a turma como se fosse hoje, digamos aqui. Os generais, né? Entendeu? Então, só um soldado raso não pode ter acesso diretamente ao chefe de Estado. Então, ele conseguiu chegar até o imperador e disse, olha, você não conseguiu, né, apagar a minha fé. Né? Foi para cima. Foi para cima. E aí, realmente, ele, como muito bem disse aqui o nosso arcebispo na missa, Dom Gregório, né, o imperador mandou realmente aniquilar ele de vez, né? Sendo decapitado, né, e jogado no esgoto da cidade, né, que era o esgoto é um lugar altamente inóspito, né, onde se joga lixo, dejetos. Foi lá para onde ele foi. Então, os cristãos depois recolheram o corpo e ele fez um pedido para ser enterrado junto ao túmulo de São Pedro, né? Então, foi alguém que abraçou a fé cristã, né? Seria um exemplo para muitos de nós hoje, esse homem que arriscou, como é que se diz? Ele arriscou o que ele tinha conquistado na vida, né? Arriscou a posição social, econômica, né? Tudo que ele tinha, porque como você muito bem disse aqui no início do comentário, para ele o que importava era o reino de Deus, era Jesus Cristo, né? Então, esse é um resumo assim da história desse Marte e santo dos primeiros séculos do cristianismo. Interessante que você falou também que teve alguns protagonistas dentro dessa história, que foi Santa Helena, né? Que aí, diga-se de passagem, que muitos ainda não conheciam essa história.
né? Qual foi o papel dela dentro da história de São Sebastião. Então, assim, tem algumas outras figuras, Jesus, que a gente pode mencionar também. Houve alguns contemporâneos, né? Santa Luzia, digamos que ela não conheceu São Sebastião, teoricamente, né? Mas foi mesmo contemporâneo, ano, né? Teve outros, teve Santo Expedito, que também era soldado, né? Entendeu? Que é o homem do Ródio, hoje, né? Que não deixa nada para amanhã. Tudo faz hoje. Tudo faz hoje, né? Que é Expedito, entendeu? Então ele quer dizer, não adie sua conversão, né? Não adie. Aí o profeta Isaías diz, busque a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Claro. Né? Entendeu? Então, tem outros contemporâneos da idade dos primeiros séculos do cristianismo, que foi o século banhado em sangue, né? Que havia muita perseguição, as missas eram celebradas nas madrugadas, nas catacumbas dos cemitérios. Eles diziam que os cristãos eram uma seita. Por que eles diziam que o cristianismo era uma seita? Porque eles faziam um sacrifício onde comiam a carne e bebiam sangue de um tal de Jesus. Aí na cabeça deles achariam que era canibalismo. Canibalismo, que era uma coisa, né? Uma coisa cruel, né? Isso. Tanto que aquele outro maluquinho lá, o Nero, né? Maluquinho mesmo. Aquele era maluco. Tocou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos, né? Fez uma fake news. Fake news existe até daquela época, né? Fake news aí pra você ver. Né? Mas é maluco mesmo, cara. Mas assim, né, trazendo essa história interessante de São Sebastião, de que o que ele nos traz como exemplo, né? De que nem tudo na vida é sucesso, status, né? Poderia muito bem ele, eu vou me importar com isso, né, Jesus? Eu vou viver aqui minha vida, meu profissionalismo. Mas quando você se debruça de algo que você é uma prática, né? Como é que a gente pode falar? Aquilo que nem ninguém pode tirar da sua consciência, que é a verdade, que é os seus princípios, né? Que isso ninguém pode tomar. É isso que fez São Sebastião. Que ele viu algo errado, por mais que ele esteja ali. Então o exemplo dele é parecido com São Paulo, né? Que era Saulo, né? Caiu do cavalo e se tornou Paulo, né? Que não faz assim a gente também levar em consideração que foi um defensor de Cristo. Vale lembrar também que o Império Romano, cara, foi uma organização muito notável, né? É o primeiro império que durou 700 anos, né? Então, nós temos muita herança do Império Romano. A nossa legislação, né? Vem baseada nas leis romanas, né? E aí, o que acontece? A organização militar, a organização de instituições, né? O Império Romano, ele não era... Por isso que ele chamava os outros de bárbaros, né? Porque havia muita gente culta no Império Romano, né? Muita gente culta. Então, o que acontece? Eles, por exemplo, o soldado romano, ele não servia até ficar com cabelo branco, que nem o meu, não. Ele tinha um tempo de servir. Olha aí, não tinha aposentadoria, mas já tinha algo. Isso. Ele servia por um tempo, até porque depois que o cara, por mais assim... É questão das habilidades. Das habilidades. O cara com o tempo vai perdendo a visão, né? Então, entendeu? Então, eles davam um prêmio, né? Aos notáveis, generais, né? Não era... Entendeu? Então, geralmente eram propriedades. Aí o cara ia ter uma vida mansa, né? Ia ter uma vida mansa. Então o Sebastião tinha uma vida ganha, né? Ele tinha mais ou menos qualidade, assim... ele era um jovem, na época ele era um jovem. Estava nessa casa aí, era um jovem. Era um jovem ainda, né? Foi bem. Agora, então esse é o histórico, São Sebastião. Aí nós podemos depois ver como é que essa devoção, né, se popularizou. Muito bem, pois é. Que aí chegou até aqui, né? Aqui ao novo mundo. Pois é, então a gente tira como exemplo no Rio de Janeiro, né? Que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Então, diga-se de passagem que muitos falam, né, Jesus, que a gente herdou essa devoção dos fluminenses, né? Daquele povo lá bacana. Então, assim, trazendo para nós, assim... já puxando um pouquinho da nostalgia daqueles períodos, né, que a gente começou aí no trabalho, assim, dentro da catequese mesmo, dentro de igreja, eu pude perceber que São Sebastião tinha mais importância do que o próprio padroeiro, né? Então, até hoje ainda vive essa cultura dentro do nosso... assim, da São nossa Sebastião, paróquia, né? ele é invocado no mundo católico, agora vamos vir para o nosso mundo cristão católico, né? Isso. Ele é invocado para nos livrar de peste.
peste, né? Peste, Porque da assim, fome, né? essa imagem da peste, da fome, da guerra, é um fantasma que foi incutido na humanidade desde da idade, principalmente da Idade Média, né? Antes, mas se assentou muito na Idade Média, que é chamado uma idade assim que houve muitos, digamos assim, fenômenos ou doenças que, por desconhecimento científico, facilmente as pessoas atribuíam a um ato divino, um ato de castigo. Né? Isso, como a gente conversou no início. Por exemplo, a peste negra, né, que assolou a Europa na época medieval, ou peste bubônica, que era simplesmente transmitida pela pulga, né, ela era considerada como um castigo. E diga-se passagem, só para você ter uma ideia, os judeus que moravam na Europa não pegavam a peste bubônica. Simplesmente porque eles tinham atos de higiene. Somente isso. Aí você fala, como ceboso, né, pai? Aí o que acontece? A galera ainda hoje, né, se alimenta sem higienizar as mãos, né? Entendeu? Isso. E por aí vai. Então, nós sabemos que até a infecção intestinal, se você acha que é dar uma comida, mas não, você vai ver que da sua higiene. Entendeu? Então, o que acontece? A Europa foi assolada com essa peste bubônica e outras, e havia muitas guerras, né? Então, São Sebastião passou a ser invocado, né? Invocado nesse sentido de livramento, né? Que hoje a gente chama esse termo de livramento. Isso. E, na realidade, houve, digamos assim, várias graças alcançadas, né? Através de São Sebastião. Essa devoção veio para cá, como nós sabemos, pelos portugueses, né? Para o Rio de Janeiro. E ele é um santo que... engraçado. A comemoração, o novenário de São Sebastião, ele é acompanhado de festejos. Não é, entendeu? Não é algo assim mais espiritual, não, assim, tem muito festejo. Tem muito festejo. Inclusive aqui no Aquiraz, eu lendo aqui umas publicações de uma revista que saiu até no jornal, diz que em épocas passadas aqui havia desfile da garota mais bonita do Aquiraz. Tinha. Por ocasião da festa de São Sebastião. É verdade. Né? Eu ainda cheguei a acompanhar, como era o nome? Radiadora. Isso. Onde a gente botava de alguém para alguém. Né? Recadinho do coração, né? Aí dava as características de quem estava mandando o bilhete, que era para a garota ter uma ideia, né? E até hoje tem a radiadora, né? Ainda lá em cima, tem ainda lá em cima, aquela corneta só não faz funcionar. Né? Então, o que é para você ver que aqui no Aquiraz é a maior festa religiosa, né? Isso. No nosso município, muito animada. São Sebastião, essa festa de São Sebastião é tão interessante, que eu percebo aqui no Aquiraz, que as pessoas vêm de todos os recantos da cidade. Todos os recantos da cidade, fica lotado, vem gente de fora, tem gente que tem a devoção, que mora em outro estado, mas não deixa de vir, né? Que já morou aqui no Aquiraz, é filho de Aquiraz. Isso. Não, sabe? É uma coisa assim muito carinhosa que as pessoas têm. As pessoas vêm, olha a praça lotada durante a missa, aquela mensagem fica, né? E aí trazem os filhos, né? Enfim, compram a lembrancinha lá da barraca, vai para a barraca, pra praça de alimentação, por assim dizer. É uma festa que a gente se irmana, que a gente revê pessoas. E né? revê de gente de todas as classes sociais, de todas as crenças também. É como você falou, é uma comunhão de todos os irmãos, né? Que tem essa tradição. Isso. Né? E eu vendo em outros municípios, São Sebastião sempre foi assim, o novenário dele, sempre com festejo, com essa questão cultural, né? Com a folclore, entendeu? Então ele é um santo, por que não dizer, o santo da alegria. Claro. É o santo da alegria, claro. Né? E puxando nisso também, que até essa semana nós estávamos, né, Gabriel? Nós estávamos fazendo aqui um apanhado do histórico que nós temos, né, da Pascom, nesses períodos de festejo. Então, tinha acontecimento que eu nem lembrava mais. Né? Tempo de Padre Robério, né? Então, assim, é algo que fica registrado, é uma fotografia que te remete, né? Que volta ao passado e te faz lembrar daquele momento. Então, São Sebastião, eu lembro que nas épocas tinha as banquinhas de fotografia, né? Que você ficava ali naquela cabine, fazia a foto com a imagem do santo. E aí tinha aqueles binóculozinhos que você botava aqui no olho, né? A foto bem minúscula para você ver, né? Então, são pequenas coisas
que nos remetem. Eu acompanhando Jesus, assim, pessoas, né, dentro das redes sociais, de fora, como você falou, e eu, poxa, que eu gostaria muito de estar aí para relembrar a minha infância, relembrar os meus tempos bons. E a festa de São Sebastião nos traz isso, né, como você falou. Então, assim, já conversando sobre este assunto, assim, você que, né, já é de vivência há mais de 30 anos e sabe muito bem de que a festa de São Sebastião ela é feita de pessoas que vêm lá das localidades para cá, né? Então, eu queria que você pudesse contar aqui para os nossos, né, os nossos internautas, como era, né, a prática da vivência da festa de São Sebastião, tanto na parte religiosa, né, mais na parte religiosa, né, e também na parte social, no qual a gente... Muito bem, eu recordo que a gente, algumas décadas atrás, as comunidades, as pessoas costumavam muito vir a pé para Quirais. Não havia essa facilidade de transporte, né? Usavam-se bicicletas e até animais. Mas a grande massa mesmo vinha a pé. Não somente para a festa de São Sebastião, mas como também para a Missa do Galo. É verdade. A Missa do Galo, que era meia-noite, ele vinha aquela turma a pé. E São Sebastião tinha um diferencial assim, porque tinha que ter a roupa nova. Tinha que ter a roupa nova. E engraçado, esse ano, eu perguntei a um certo, digamos assim, filho de Aquiraz, e eu perguntei, e aí, vai para a festa de São Sebastião? Ele disse, rapaz, não vou mentir não. Eu não vou porque eu não comprei uma calça nova. Para você ver, né? Entendeu? Então, ele disse que não vinha porque ele tinha comprado a calça nova, né? E realmente, assim, eu sinto na festa, acho que 2 anos atrás, eu estava lá por ocasião justamente do último dia, e eu acho que há 2 anos, não, foi antes do padre, foi antes de São Sebastião vir naquele carrinho lá, né? Eu sei. Quando ainda era no ombro. Aham, pronto. Então... Padre Edson, Padre Roberto foi sempre... Aí aliás, eu acho que eu estou enganado. Foi no dia daquela festa do padre... Aquele padre que ia fazer uma festa... Padre Fábio de Mello? Fábio de Mello. No dia do Fábio de Mello, ali é São José, né? Isso, foi São Sebastião. Foi São Sebastião. Foi São Sebastião. Então, digamos assim, houve a caminhada que as pessoas vinham ainda com a imagem no ombro. Isso. E havia um repórter aqui, um repórter do Rio de Janeiro. E aí ele chegou para mim e disse assim, rapaz, eu estou fascinado com isso. Eles vêm trazendo no ombro, será que eu posso filmar? Será que eu posso fotografar? Né? Aí o padre Alderi estava acabando de chegar. Isso. Eu falei com o padre Alderi, ele disse, pode. Então ele achou aquilo fascinante, né? Então, para você ver que essa questão da religiosidade, do amor, do gosto, né? Do gosto em carregar o santo, né? Que agora está sendo uma forma bem moderna no carrinho. Agora empurrar o santo. Empurrar o santo, que é por medida de segurança, né? Enfim, né? Tem a questão do peso também. Do próprio peso, né? Os homens hoje estão mais assim, meio que Nutella. É verdade. Né? Que nem, eu não estou desfazendo não, porque aqui aqui no Aquiraz os homens fazem questão de levar o santo, eles têm muita força, né? Tinha uma tradição, tem essa força. Mas é uma questão de segurança, eu creio, né? E aí, mas não falta quem queira conduzir o carrinho. E a gente vê que o pessoal faz aquilo com amor, com garra, com respeito, sabe? Então, parabenizo aqui o Padre Alderi pela essa iniciativa que realmente está dando certo, né? Nas profissões. E então, essa prática religiosa aqui, que as pessoas vinham a pé e que realmente na época não havia missa campal, né? As missas eram todas dentro da igreja matriz. Isso. Aí tinha um padre aqui, que era o nosso saudoso, o Padre Pimentel, né? Ele tinha uma prática que, inclusive, é uma prática que é a prática de cavalheirismo, né? Que a gente está esquecendo. Está esquecendo. Por exemplo, o meu pai dizia assim, onde tem homem, mulher não fica em pé. Né? É me puxar de idoso, né? Né? Principalmente idoso. Então, o Padre Pimentel, quando as missas eram naquela época, ele observava, quando ele via, principalmente as senhoras, né, em pé, aí ele dizia, filhinhos... No meio da missa, né? No meio da missa. No meio da missa. Filhinhos, dê as cadeiras para as senhoras. Aí, e as criancinhas, sentem aqui.
Aí as crianças, tudo para altar. Tudo para altar. Para o altar ficava parecia um mundo de anjo. A menina toda no altar. Aí as crianças, quando começavam a querer brincar, eles filhinhos, quietinhos. Escutar a palavra. Aí eu acho que quantos homens do Aquiraz hoje não foram aquelas criancinhas que sentaram no altar, né? Você, então, né? Isso é um sinal de pertença, né? É um sinal de pertença à igreja. Um dia desse andou um evangélico lá no escritório, e eu tenho lá um quadro pintado à mão, até falei aqui a propaganda para o Júlio, que é da Folha Litorânea, né? Pintou um quadro à mão da Igreja Matriz para mim, que eu encomendei. Certo. E aí chegou o evangélico lá, olhou aí, olha a igreja central do Aquiraz. Né? Entendeu? Então ele falou aquilo, eu percebi que com um respeito, né? Sempre existe esse respeito. Então é importante demais. Eu vejo assim que esse amor que do povo do Aquiraz foi despertado desde esses anos para cá, ele se concretiza, tá aí, né? Essa grande festa que nós tivemos agora, né? A praça lotada, não cabe mais dentro da igreja há muito tempo. O Padre Alderi, com essa visão, fazer que nem o outro, demarcou, né? Demarcou aquele território. Esse ano, graças a Deus, fomos premiados, né, com aquela coberta fixa. Isso. Então, foi uma grande vitória e o Padre Alderi está de parabéns, porque tem essa visão, né? E aí as pessoas se sentem bem acolhidas com isso. É verdade. Né? Interessante que São Sebastião fez acordo com São José, né? Foi. Foi fascinante. Né? Foi fascinante, porque o que aconteceu? Um episódio interessante. Eu estava lá e de repente vi o tempo fechando. O tempo fechando, acho que era na segunda, era na terceira noite. Aí meu Deus do céu, vai vir chuva. E aí já me lembrou do ano passado. Aí e agora e tal, e ver aquele calor. Porque você sabe que quando vem aquele calor forte, aquela umidade abafada, é porque vem chuva. E aí só passou, né? Caiu, acho que umas gotinhas, não deu para o pessoal correr, né? Não deu para molhar. E aí depois, no outro dia, eu cheguei para a nossa amiga Ivonilde. Foi a Áurea, eu tinha combinado algo com a Aurinha e a Aurinha não foi. Eu perguntei, fui até a Aurinha. Aurinha, né? Um abraço para a Aurinha lá da Prainha, a todos Nossa Senhora dos Navegantes. Aí ela, não fui porque aqui choveu muito. Como é que é? Na prainha. Eu perdi uma carona, não tive como porque choveu. Aí olha só, rapaz, que coisa, né? Bastiãozinho pediu para São José segurar a chuva aqui no nosso local. Porque assim, quer não, atrapalha, né? O pessoal se despede, porque é do ser humano, não quer se molhar. E aquela coberta era pequena para tanta gente. Mas para você ver como a misticidade, eu vejo isso, Jesus Miguel, com algo místico, né? Algo divino. Verdade. Que Deus está ali, tem o seu povo quer participar da sua festa, e aí eu vou colocar a mão. Deixa para chover em São Sebastião, porque eles já são acostumados, né? São José. Deixa chover em São José, que o povo gosta de chuva, né? Então, é aquela coisa, a gente precisa entender a real situação nos momentos nos quais a gente está dentro da igreja. E assim, a festa de São Sebastião, como você falou, uma das pessoas assim que tem mais história para contar era no período de Padre Pimentel, né? Verdade. Então, assim, tem outros assuntos, outras curiosidades, quando você era adolescente, criança, que você presenciava nos períodos de festejo? O Padre Pimentel, você mencionou, né? Nosso saudoso Padre Pimentel. Ele, inclusive, uma vez ele me deu uma missão. Rapaz, as missões do Padre Pimentel, ou você compra ou você cumpre. Estava no horário da missa, para São Sebastião, e o espalha-brasa estava lá, feito doido, espalha-brasa. Lá no campo da Colonial. Aí ele, filhinho, vá lá, diga que pare. Aí meu Deus do céu, cara, mas eu fui, né? Missão dada, né? Tem que cumprir a missão. Aí cheguei lá, procurei realmente o responsável e digo, meu amigo, o padre pediu para parar aí, porque depois de terminar a missa, o cara parou. Né? Então havia muito assim essa questão do respeito. Né? Pela figura do padre, né? Assim, mais do que, digamos assim, hoje, digamos, o comércio ele tem um lado bom, mas tem a dinâmica do comércio está muito forte, que para você ver que os comércios não fecham mais no dia santo, né? Isso. O comércio não fecha mais no dia santo, né? O dia santo é um dia comum. Então, mas teve esse fato, das pessoas dar o banco, que hoje eu sinto falta, hoje eu vejo muitas vezes
na hora das missas, eu vejo mulheres em pé, né? E assim, eu fico de mau jeito, porque eu acho que... mas são direitos iguais, sim, mas existe a questão das diferenças, né? Nós sabemos que o ser humano, por exemplo, o idoso, ele já é alguém que precisa de uma atenção especial, né? Uhum. A criança, eu não digo nem da cadeira para a criança. Por quê? Porque a criança está na fase de desenvolvimento, ela tem que se mexer mesmo. Isso. Ela tem que se mexer, que é para ela desenvolver, né? A mulher assim, tem a questão como é que se diz, do cavalheirismo, né? Eu vou dar meu assento para a mulher porque eu sou um cavalheiro, eu sou um homem, né? Talvez ela nem entenda isso. Vou abrir um parênteses aqui bem curioso. Uma vez eu ia na Topic para Fortaleza trabalhar e subiram 2 garotas, né? E aí uma conseguiu cadeira, aliás, eram 3, uma conseguiu cadeira, as 2 ficaram no corredor. Aí eu me levantei e ofereci cadeira. Aí uma falou assim para a outra, vai tu, mulher. A outra, não, vai tu, mulher. Aí ficou, não, que ninguém é nem véia. Pô, eu sentei de novo, né? Então, quer dizer, mas eu acho que falta um pouco desse cavalheirismo, né? É verdade. Porque é uma maneira de você se socializar. Por exemplo, uma das coisas que... Eu estou dizendo isso baseado em estudos digamos, sociais, científicos até. Por exemplo, depois do vidro fumê, o trânsito se tornou mais violento. Foi. Aí você disse, por que se tornou mais violento? Quando o ladrão via você, não era melhor assaltar, não? Se tornou violento porque é o seguinte, existia uma coisa chamada no trânsito, que era cortesia. Por exemplo, eu estou aqui no meu carro, você está querendo passar, eu sou cortês, eu afasto o carro. É isso. O meu vidro estava baixo, eu olhava para você, fazia assim. Isso. Dizia, cara, tua porta está aberta. Isso. Teu pneu está baixo. Isso hoje não existe mais. Não. Está todo mundo dentro de um carro escuro. Você não vê mais ninguém. Você não olha mais no olho de ninguém. Entendeu? Então, acabou a cortesia do trânsito. A prova é que o sinal nem abre direito, já está todo mundo ali, na pressão ali. Entendeu? Então, isso tudo leva a gente para ficar desumano, né? Desumano. Então, eu acho assim que o ato de oferecer a cadeira para uma mulher é um ato de cortesia, de cavalheirismo que os homens não deveriam perder, né? Não deveria perder. Por quê? A não ser que o cara esteja doente, né? Esteja assim, com algum problema de saúde que não possa dar, né? Mas eu acho que tem que ser feito. Tem que partir de nós, né? Essa prática, até porque também, Padre Aderi passou aqui, e é justamente isso, né? A questão da pastoral do acolhimento. Então, dentro desse contexto, né, de cordialidade, que deveria ser implantado, e aí essas pessoas poderiam começar dentro da igreja a dar os cliques para essas pessoas, né? Isso. Então, assim, por enquanto a nossa igreja tem a pastoral, mas ainda não está em desenvolvimento. E esperamos, né, que isso volte a ter essa prática, né? São muitas... Prática da gentileza, do modo em geral. Verdade. São muitas, assim, que a gente chama de nuances. O que seria nuances? Por exemplo, a questão da ecologia, né? A questão desse relacionamento interpessoal. Por exemplo, houve um fato curioso, né, que... Agora eu faço que nem o Padre Aderi, não foi na nossa paróquia, foi lá nos Estados Unidos. Não é nem o Padre Aderi que diz isso, era o nosso padre que dava formação para o ministro da Sagrada Comunhão. Certo. Né? Havia uns coroinhas que iam dispersar as brasas do... Né? As brasas do... Aí colocavam no tronco de uma árvore. Isso. Isso é altamente antiecológico. É verdade. Ninguém está aqui, como é que se diz, condenando ninguém. Eu estou só dizendo que se eu não tenho ainda essa consciência ecológica, né? Então eu tenho que procurar ter. Aí foi preciso alguém colocar uma plaquinha lá, não coloque brasa no meu tronco, você está me matando, né? Isso. Então, quer dizer, essa fala tem que ser dita nas formações, né? Nossa igreja, ela tem que ter as formações, porque nós não podemos ser apenas celebrativos, né? Tem um termo até que o povo diz, ninguém pode ser muito aleluiado. O que é aleluiado, né? Aleluiado é aquela pessoa que vive do céu para cima. Isso. E lá embaixo que ela não está nem vendo. Lá embaixo ela pisa em cima de tudo, né? Então, quer dizer, nós temos que ter essa realidade. Por quê? Porque se eu destruo isso, se eu não tenho cuidado com isso, isso vai refletir para mim. Verdade. Né? Você vê que, por exemplo, a disputa que
que os motoristas fazem pela uma árvore para botar o carro de baixo. Pra né? você ter ideia, né? Entendeu? Mas da mesma forma, eles vão lá e quebra, né? Quebra, assim, né? eu não entendo essa contradição. Então, eu dentro estou disso. pegando esse exemplo da árvore, assim, mas tem outros exemplos, né? Tem outros exemplos que nós temos que, por exemplo, a vaga do especial, né? A vaga do especial, estacionar o carro na calçada. Eu tive uma pessoa ligada à minha família que na festa de São José ficou revoltada com São José. Eu estou revoltada, São José não me protegeu. Aí eu digo o que foi, eu levei uma multa. Fui para a missa e levei uma multa. Aí eu fui olhar o histórico da multa pela autarquia aqui do Aquiraz, né? Estacionou na calçada. Aqui é o quê? Aí eu disse, você estacionou na calçada. Ele disse, mas tinha um bocado de gente estacionada e nós estávamos na missa de São José. Eu digo, mas a lei civil é outra. É outra, não é a lei Não é a lei religiosa, é a lei civil. Então são essa coisa que às vezes a gente confunde, né? A gente confunde. Não. São João Bosco já dizia, para ser um bom cristão, você tem que ser um honesto cidadão. Ou seja, a sua prática do dia a dia, ela tem que ser de acordo com aquilo que você celebra. Verdade. A questão é como o nosso padre Paulo diz, né? Aham. Senão é só um show. Meramente um show. Um show. Se eu saio da missa, quando eu boto o pé para fora da igreja, eu fazer que eu piso em cima da rã, do sapo, por mero prazer. O que né? adianta? Aí, Foi o mesmo caso que aconteceu, que eu fui na véspera de São Sebastião, né? Voltando aqui um pouquinho da nossa festa. Aconteceu que eu tive que... Desculpa, eu vou já tocar aqui, falar dessa história, mas deixa eu falar dos nossos apoiadores, Pronto. viu, Jesus? Aqueles que fazem o nosso programa, né? Obrigado, Gabriel, por dar o toque. Porque aqui, gente, a gente se empolga, né? Mas vamos lá. Abraçar a Cris, né? A Cris da Barraca do Louro, a todos que fazem a Barraca do Louro, nosso Cris muito obrigado. Ministra da Eucaristia. Nossa né? ministra da Eucaristia. E hoje, por sinal, celebração lá no Japão, Olha da aí. palavra, sob o comando da Cris e de sua equipe. Muito bem, Ela que olha só. é ministra e empresária. Eu tive na barraca do Louro. Você foi lá? Domingo, fui Ô, lá. rapaz, eu Cris, sempre vou. parabéns ao camarãozinho, a milanesa, tava divino, viu? E é muito bom, Jesus, porque lá é barraca raiz, né? Que eu sempre falo. O que é barraca raiz? A barraca é barraca pé na areia. Não tem aqueles toboágua, não é um parque aquático, né? Porque geralmente quebrou muito essa questão, né? A barraca de praia tem que ser genuinamente pé na areia. E lá ela trata muito bem isso. E é uma barraca muito família, não tem questão de barulho, de sossego, Isso. né? O povo que vai até ela, né? Até a sua barraca, são pessoas que realmente querem um sossego, tranquilidade, e ali na Praia do Japão não tem outra, né? Então, você que deseja conhecer a Barraca do Louro, vai lá, segue aí as nossas redes sociais, @Barraca do Louro _, você vai conhecer aí as comidas deliciosas, né? O tradicional caranguejo, a água de coco, enfim, é um ambiente agradável para você e sua família. No mais, o nosso muito obrigado pela parceria, que agora em 2026 está aí com força total novamente, né? Também abraçar a todos também que fazem a Widen Graduação EAD, os cursos, né, para que você queira entrar no mercado de trabalho, né? São mais de 30 cursos de graduação EAD por um preço acessível. Então entra lá no Instagram da Widen Polo EAD Aquiraz, tem os contatos também, você pode ver aí na tela, né, o QR Code para você obter maiores informações da Widen Graduação EAD Polo Parque da Prainha, tá? Pronto, vamos voltando aqui. E também agradecer também a Rádio Sol Leste por também estar concedendo esse espaço conosco, né? Um abraço, Jorginho, JG Contabilidade, seu amigo, né, colega? Meu colega Jorginho, Contabilidade. Claro, um forte abraço, viu, Jorginho? JG Contabilidade também é parceiro do nosso podcast. Bem, Jesus, agora sim, voltando aqui àquela história, as pessoas, assim, certo que tem casos e casos. Muitos utilizam aquela praça para poder pegar algo lá na barraca, eles colocam o carro e vai até lá, né? Isso aí é de lei. Agora, aconteceu um caso, né, que eu tive que colocar o carro para pegar algo pesado, porque era só eu, não tinha como levar para fora. E aí, quando eu coloquei lá o carro, tinha outro carro, um carro esportivo, em cima da praça, pertinho ali das coisas de artesanato, né? Eu disse, caramba, rapaz. E quando eu fechei os olhos, o Demutran chegou.
E aí eram pessoas que estavam do lado da Câmara, estavam lá na sessão da Câmara. Ou seja, não se tem o mínimo do respeito. Ah, porque eu vi o fulano com o caminhão dele lá em cima, eu vou colocar meu carro também. Mas você tem que perceber que são casos e casos. Eu preciso adentrar na praça para pegar algo que eu não consiga levar até ao estacionamento. Então, são coisas que você precisa relevar, né? Então, assim, diante desse contexto de São Sebastião, as festas, né? E as pessoas, porque a festa é feita por pessoas, e a gente tem aqui que parabenizar aqueles, Jesus, que sempre mantém a tradição de festa de São Sebastião. Eu pude perceber, né, no pouco que eu andei no parque, na praça, ainda existe brinquedos ainda da nossa época ainda, né, de adolescente, como tirar o alvo, né, tava lá, né, com aquelas, né, de espoleta, o tradicional sorvete, né, da máquina. Olha, quando eu vou, a primeira coisa que eu procuro. É mesmo? E assim, é algo que te traz uma nostalgia grande. Os brinquedinhos, aquelas miçangazinhas, a então. roda gigante, essa né? não pode faltar, né? A roda gigante, que foi um desejo, né? Que hoje tá mais seguro, tá com cabine, né? Tá não com é, cabine. não? Totalmente sofisticada. Aconteceu um caso que eu cheguei, rapaz, bora brincar na roda gigante. Não tenho mais força para isso, não. Então, rapaz, engraçado que tu, na época, quando eu era mais novo, né, como a gente chama, né? A gente ia naquela que era só a grade, entendeu? Que chegava lá em cima, ficava balançando, imagine uma dessa. Não sei o que, não dá para mim, não, e tal. Então, para você ver como, na nossa época, né, a gente tinha coragem para tudo, né? Hoje... porque eu um dia, há alguns anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, minha mãe ainda vinha para as festas, eu fui com ela no Lagartão. Aí. Nós fomos andar de Lagartão. E foi divertido, né? E esse ano eu fui na roda gigante. Olha só. Há muitos anos eu andava na roda gigante. E fui e achei ruim porque ela rodou devagar. Aí o que acontece? Quando ela parou lá em cima, eu até postei no grupo da paróquia. Foi, a gente viu lá. Foi. Cara, eu vi a torre da nossa igreja, Matheus. Cara, que coisa linda, cara, de noite. Eu até saiu assim no fundo da minha foto. Isso. E outra coisa que eu senti foi a brisa vindo diretamente do mar. Cara, não tem dinheiro que pague aqui. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que todos deviam, na próxima festa de São José, toda a equipe... A gente ir lá, né? Ir lá, vamos andar nos brinquedos, porque vai ficar até lá, né? Vamos andar nos brinquedos, vamos andar no lagartão, andar nos carrinhos, vamos dar tiro ao alvo, né? Enfim, vamos comer o sorvete lá, né? Isso. Entendeu? Tem a nossa barracanha da paróquia que... O pessoal participou assim de forma... Foi uma forma bastante muito intensa, parabéns. né? Tem a Elizabeth com o tradicional mungunzá aqui do Conjunto Vitória, né? Que é o carro-chefe, né? Entendeu? E, enfim, é uma coisa encantadora a festa de São Sebastião. Eu estava lembrando de algo aqui, mas eu acho que eu acabei passando um pouco desse. Sim, mas pronto, puxando aqui que você tinha falado, que nós vínhamos do Machuca para cá a pé, né? Eu lembro que tenho pessoas, né, eu estava conversando semana passada, que vinham da Pataca, do Araçás a pé, do Iguape a pé. Verdade. Aí eu achava, poxa, e eu pensando que do Machuca para Aquiraz era longe. Imagine isso, né? Então, pessoas que contavam essas histórias que deixavam a gente, eu fiquei surpreso. Justamente porque a festa começa na saída para casa. Então, se não for a pé, não é São Sebastião. Não é São Sebastião. Muita gente, na nossa época, hoje não, mas ainda passamos ainda por muitos anos nessa prática, né? Nós vimos a pé, né, Jesus? Saía do Machuca, aí passava pelo Novo Aquirá, já tinha gente esperando. De Curutu já tinha esperando. Desse jeito. Berrabá já tinha esperando. Então vinha aquela comitiva, né? Isso. E outra, a pista não tinha tanta segurança, né? Como tem hoje. Não tinha iluminação. Não tinha. E era tudo no clarão das velas, verdade, né? Então, é algo assim que a gente vai passar para os nossos filhos, né? Você deve ter passado também, que são tradições da nossa festa de padroeiro, né? E teve algo também muito interessante na época de que as festas de São Sebastião era assim, você falou da roupa, né? Tem que ter a roupa de ir para a festa. Muitos deixavam de comprar a roupa do Natal
para comprar para a festa de São Sebastião. São Sebastião, né? exatamente. Era É assim. a festa maior da Quirais. Era, então, quando tinha muitas famílias, É. a mamãe comprava a roupa, um tecido enorme, Isso. mandava para Marinete costurar, né? A dona Aldenora costurar, fazer as roupas. Os meninos tudo com a roupa da mesma cor. Só mudava os tamanhos, né? E aí a gente, não, tem que não, a roupa do Natal é a roupa da festa. E se foi dessa forma, por conta das condições da época, né? Então são coisas que a gente é bom deixar aqui registrado. Isso. Entendeu? Assim, voltando um pouco também, né, dos nossos padres que passaram, né, que fortaleceram ainda mais a festa de São Sebastião dentro das suas limitações, a gente parabeniza, né, o esforço que foi o padre Edson, padre Robério, padre Simplício, né, que hoje está no céu, padre Raimundo Nonato, que também tinha, né, essa tradição. Então são pessoas, né, que trouxe, né, que fortaleceu dentro do seu tempo, né, as festas, né, do nosso compadroeiro. Inclusive eu tenho um saudosismo, a gente tem um saudosismo muito grande dentro da gente, né, dessa época. Claro. E às vezes eu penso assim naquele, eu vou dizer assim, aquele perímetro ali, Igreja Matriz, Museu, Mercado da Carne, Casa do Capitão Mó, eu penso naquilo ali que ele poderia ser revitalizado, eu digo, não de uma forma moderna, mas ali é o coração histórico do nosso município. Na minha visão, ali não poderia ter asfalto, tinha que ser no paralelepípedo ou outra pedra tosca. A fiação teria que ser toda subterrânea, para dar aquela nostalgia Isso. do coração da cidade ali, né? Por quê? Porque quanta gente vem de fora, né? O turista, ele vem, quando vem um turista ali, o padre Aderi se esforça até para apresentar ali rapidamente na missa, né, no final da missa, um pouco do que é a nossa igreja ali, matriz, etc. Nosso museu está fechado, né, infelizmente, é uma questão governamental aí, né, que está acontecendo. Em relação à nossa praça, quando havia o coreto, né? Havia o coreto com aquela coberturazinha, em estilo neoclássico, eu acredito que era aquele estilo, né? Falta isso voltar. Os bancos, a questão do acesso à praça, né? Só para você ter ideia, ali havia uma rua que separava a igreja da praça. Isso, tinha. Né? Havia uma rua. Durante o mandato da ex-prefeita Ritelza, ela anexou, né? Ela anulou aquela rua. Ficou ótimo. Aí nós ganhamos mais espaço. Mais espaço. Porém, o que eu tenho percebido há muitos anos é que não existe ali uma vigilância, uma presença de um agente público para evitar essa falta de limite, né? Por exemplo, como você presenciou um automóvel na praça. Isso não. Eu vim uma vez do Machuca para cá de bicicleta, no dia de sábado, à tarde. A gente vinha tomar banho no açude da rodoviária, viu? Só para ter uma ideia. Nós vinha do Machuca para cá tomar banho no açude da rodoviária. Aí depois que eu tomei banho no açude da rodoviária, eu digo, agora eu vou andar na Praça da Matriz de bicicleta. Quando eu botei o pneu em cima da praça, se apresentou um senhor lá, epa, meu amigo, desça daí. Anda na rua, ao redor da praça. Aqui não. Que era um funcionário do público, do judiciário, ele já até faleceu. Ele era como é que é o nome daquele... É o que entrega a intimação às pessoas? Eu sei. Bom, no momento agora na ponta da língua. Mas o que eu quero dizer que tá faltando, eu acho que tá faltando esse cuidado, sabe? Esse cuidado, por exemplo, as pessoas agora na festa, o banheiro da paróquia ficou interditado por problemas de água, né? Não, houve problema na falta d'água. E muita gente não quer usar o banheiro químico, né? Quer usar o banheiro químico. Então o que acontece? Eu lembro que aqueles banheiros do mercado da carne funcionavam. Ali eram os banheiros. Isso. Né? Isso. Agora, o banheiro químico é necessário? Inclusive está de parabéns. O prefeito colocou bastante banheiro. Nada a reclamar. Né? Mas tem aquelas pessoas mais das antigas, né? Isso. Que eram senhoras, que tinham dificuldade de ir, entendeu? E hoje em dia as pessoas tomam medicamento, que às vezes tem que urinar conforme. Entendeu? Então, são essas questões estruturais que eu percebo que dá para dar uma repaginada, sabe?
deixar aquele perímetro ali, mais assim, o que ele é, o que ele deveria ser. O que deveria ser. Uma coisa mais... Porque aquela Praça da Matriz, cara, ela tem assim uma coisa legal. Você chega ali, você sente uma paz, entendeu? Diferente de outras praças, né? Ela não é uma praça tanto comercial, né? Isso. Ela é mais uma praça, assim, digamos, de você... Fica mais tranquilo, mais Aí que nem outro. recluso. Ler um livro, né? É um lugar frio, Isso. para ler um livro. Então, é uma praça de encontros, mas eu acho que ela precisa ser mais assim, cuidada do ponto de vista para acolher mais. É interessante que nós, né, estivemos na organização da festa e desde já agradecer, né, pela gentileza, também pela cordialidade e de não ter atendido, né, os nossos pedidos, né, o prefeito Bruno e toda a sua equipe, nosso muito obrigado, né? E ele mencionou que a praça vai passar por uma reforma. Olha aí. Né? Então, talvez seja ainda esse ano. Então, graças a Deus. Eu nem sabia, mas você vê que Vai. o desejo, eu acredito que não seja só o meu, né? Isso, não é só Porque o seu, ele nem só o conversa nosso, com as pessoas, né? e ele vai acertar na mosca. Com Claro, isso aí. claro. E outra, se puxar para essa sua visão, essa sua sugestão, ficaria excepcional. Porque seria interessante saber que nós já fizemos essa festa, vocês podem perceber que teve um limite, né? Que teve uma limitação e as pessoas aprovaram. Aprovaram. Né? Você passando ali na praça, as pessoas, olha, aqui ficou ótimo essa divisão. Isso. Né? Exatamente. Aqui, ó, a moça colocou a barraquinha dela ali no meio da praça, no meu assim, pô, aqui é um lugar bacana. Então, não teve aquele problema de bate-bate de alguém, aquela questão de rota de fuga, né? Que sempre fica um pouco a desejar, mas esse ano, né, da organização foi excepcional, né? Desde já agradecer ao Ronaldo Lima, né, o chefe de gabinete, que é praticamente o nosso porta-voz, né, dos nossos pedidos, o próprio prefeito Bruno, a primeira-dama, a Carla, o secretário de Cultura, que nos recebeu muito bem, né? E aí a gente, né, para o ano que vem, esperamos que seja na nova praça, né? E que traga desta forma que você falou, né? Tomara que ele já tenha isso na mente. Poxa, eu vou fazer um local histórico mesmo. Isso. De que todo o perímetro da praça seja no paralelepípedo, né? Que os bancos sejam rústicos, que tenha ótima iluminação, né? Que tenha um local realmente para o ciclista passar na praça, né? Porque nas praças que você vê tem a demarcação. Verdade. Né? Tem uma certa demarcação, né? Estacionamento, que esse ano foi ótimo de estacionamento. Por quê? Porque concentrou o parque tudo ali perto da praça. Isso. E aí os arredores ficaram livres para estacionar. Verdade. Né? E aí foi o quê? Foi desta forma que a gente viu, né? Aquela região ali da Areninha, aquela região ali por trás do Engenhão, que era tudo aparato de estacionamento. Então, até nisso, as pessoas parabenizaram, né? Então, assim, continuando essa parceria, né, nós que fazemos parte do Conselho Econômico, do Conselho Pastoral da Igreja, né, da Paróquia de Aquiraz, junto com o poder público, né, com os órgãos ali envolvidos, a gente faz uma belíssima festa como foi esse ano, né? Então aqui viemos externar nossa alegria, né, a nossa profunda alegria e gratidão a todos que fizeram parte dessa festa, né, Jesus? Exatamente. E eu sei que, como você falou, a gente está ali na festa, mas parece que a gente volta ao passado, né? Verdade. Que a gente faz essas comparações, entendeu? Então isso é muito divertido. Mas, acima de tudo, a gente professar a nossa fé, né? Isso. A nossa fé no nosso co-padroeiro São Sebastião. Veio até comentários dizendo assim, por que não muda de padroeiro? Bota São Sebastião como padroeiro e São José como códice. Não, porque São José é um dos maiores santos da igreja. Foi o pai adotivo de Jesus. Fazer que nem o outro, é o padroeiro da igreja. É o padroeiro da igreja, não pode mexer nisso, né? Então, assim, eu fui até um tom de brincadeira. Mas, enfim, então, desde já, eu agradeço de coração, Jesus, a tua vinda, né? Sei que você está na sua correria do seu trabalho, mas a gente fica muito grato, né, para começar este momento aqui deste ano, né, falando da festa de São Sebastião, os nossos costumes. E se você tiver algo também aí a pontuar, fique à vontade, amigo. Tudo bem. Eu só tenho que agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Aqui na Rádio Sol Leste, através desse grande
comunicador, que é o Fagner Ramos, que eu só não vi nascer, mas vi nos coelhos. Olha a diferença. Olha aí, rapaz. Você tá deixando, você tá demonstrando que você é bem mais velho, né? Mas é isso mesmo. Daqui para os 120 ainda falta um bocado de tempo. Tá, verdade. O meu amigo Gabriel, que eu conheci, digamos assim, há poucos anos ali no Canto Vitória, um rapaz engajado na igreja, né? E pelo que eu vejo, gosta da comunicação. Parabéns, Gabriel. Está sempre lá na Pascom fazendo a cobertura das celebrações litúrgicas. E, enfim, quero só dizer que o exemplo de São Sebastião, que ele seja por nós, seja uma luz para nossos dias, né? Quando eu me lembro de São Sebastião, eu me lembro daquele Sermão da Montanha, para finalizar, que Jesus diz: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, né? Porque dele será o reino dos céus. Então, São Sebastião, ele tinha fome e sede de justiça, não a justiça do mundo, né? Porque tem a questão da justiça e da equidade, né? O que é a justiça do mundo? É a lei do talião, né? É a lei do talião. E não foi essa justiça que São Sebastião apitou, né? Então tem a questão da equidade, da proteção dos que sofrem, né? Da proteção dos mais vulneráveis, foi isso que ele fez, né? Professou a fé dele através dessa prática concreta. Então que esse exemplo de São Sebastião seja para nós hoje, né? Muito bem. Porque só assim nós seremos felizes. Ninguém quer ser triste, né? De forma Jesus deu a fórmula da felicidade, né? Quem quiser feliz, pegue o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. A gente pensa que é só aquelas 11 bem-aventuranças. Não. Você pega do 5 ao 7 que você vai ver o que foi o Sermão da Montanha e que Jesus só quer a nossa felicidade. Nossa felicidade não é o sextou, né? Infelizmente nós vivemos correndo atrás de felicidades efêmeras, coisas que às vezes um copo de bebida e etc. É um dia da semana, não vejo a hora de chegar ao sextou. Não é essa felicidade, porque ela passa. Ela é um momento, né? Isso. Mas a felicidade mesmo que Sebastião apitou foi a felicidade do Evangelho. Então é isso. Então convido você para fazer uma oração, uma bênção, para finalizar o nosso podcast. Amém. Então, nós pedimos assim, relembrando o grande santo São Sebastião, os trechos do seu cântico, né? Isso não sai da minha memória. Diz: viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Isso. Né? Então, que nós enxerguemos tudo que há de desumanidade hoje, né? O que é desumano? É aquilo que destrói o ser humano. Isso. Né? O que está destruindo o ser humano hoje? Então, que eu deixe de praticar o que destrói o ser humano, que aí eu serei um cristão de verdade. Essa, assim, a prece que eu faço para que nós sigamos o exemplo de São Sebastião dessa forma, deixando de praticar o que é desumano para praticar o que constrói a paz, o que constrói a amizade, a cortesia, né? Constrói, enfim, toda essa vida boa socialmente, para que para que as pessoas façam que nem na época dele. Olha, está lá nos Atos dos Apóstolos. Olha, quem são eles? São os cristãos. Por quê? Porque eles fazem igual o Cristo deles. Viu? Né? Aí o Atos dos Apóstolos diz, capítulo 2, versículo 42, entre eles ninguém passava fome, não tinha sede, né? Expulsavam os demônios, né? Curavam os doentes, se reunia todo dia, e aos domingos faziam a celebração da fraternal, né? Que era da partilha do pão, que é a missa, né? Entendeu? Então, que a nossa vida seja assim, com essa prática, essa prece que eu faço. E peço que, pela intercessão de São Sebastião, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São Sebastião. Valei-me, São Sebastião. Pois é, gente, obrigado por você estar conosco em mais um Tamo Junto em Cristo. A gente volta na outra oportunidade. Por isso, um forte abraço para vocês, saúde e paz, e a gente se vê. Valeu. Valeu. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquirás Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo.
Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Wyden Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquiraz. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.